É porque você tá falando de libido na perspectiva da sexualidade mesmo, do sexo. Eu não sei, parece que de acordo com que tu vai resolvendo os problemas da sua vida, que eu acho que isso deve acontecer com as pessoas, né? Você vai se tratando, você vai... Porque, assim, ó, eu considero o podcast uma terapia. E a é gente mesmo. faz uma terapia aqui, a gente tá conversando. É mesmo. E eu já conversei aqui várias coisas na minha vida, assim, sabe? Vários problemas, traumas. E na minha opinião, eles passaram. Uhum. Eles passaram, sabe? E com isso, muita coisa da minha vida melhorou. Muita coisa da minha vida melhorou. Coisas que eram um problema lá atrás. Então eu tô tentando fazer esse comparativo, assim. Será que isso acontece na vida das pessoas? De acordo que ela vai matando os traumas dela? É porque o que é trauma? Trauma não tá ligado ao evento, tá ligado à emoção não resolvida. Trauma não é que eu capotei o carro. Trauma é que eu não elaborei a emoção que eu senti no dia do capotamento. Tem muita gente que capota o carro e não vai ficar traumatizado. Uhum. Trauma, você imagina que, vamos supor que as nossas emoções fossem um cano onde a água precisa fluir. Trauma é o nó no cano. Deu um nó ali na mangueira e agora ali não passa. Esse é o trauma. Quando eu destravo, a água volta a fluir. Então faz muito sentido o que você falou. Então, libido até no sentido da própria vida, você passa a ter mais tesão pela vida, você passa a pulsar mais, você passa a desejar mais, você passa a ter mais resultado com as coisas que você faz, porque antes a água estava parada, represada. Agora você tirou o nó, a água voltou a fluir naquela área da sua vida. Então, se era sobre profissional, você se achava um profissional mediano, medíocre, e aí alguém vem e conversa e mostra pra você algumas perspectivas, você sai dali falando, cara, realmente, eu nunca tinha pensado por aqui. Percebe que você desamarra a mangueira e agora a água começa a fluir? E se a água começa a fluir, ela leva a vida. E nesse 8 a 80 de sem trauma e com vários traumas, é importante você ter um meio do caminho ou o ideal é o 80, você tirar todos os traumas da sua vida? Quanto menos trauma, melhor. Você acha? Quanto menos trauma, melhor. De novo, pensa na mangueira. Eu tô te perguntando isso porque é o seguinte, eu acho que uma pessoa sem traumas, tipo assim... Ele é feliz demais. É uma pessoa que deixa de acreditar em pecado, por exemplo. Mas trauma? Sim. Eu tô... Olha o nível que eu tô jogando, assim, tipo... Mano... Eu vejo que muitas pessoas deixam de fazer algumas coisas porque, tipo, isso é pecado, isso não pode, Mas aí isso não é isso trauma, é errado. né? Isso é regra, isso é determinações, isso não é trauma. Trauma é uma emoção ligada a um evento específico não elaborado, isso não é trauma. Trauma é eu ter ido, assim, vou dar o exemplo porque você tá falando religioso. Eu fui na igreja e fui ler uma leitura e tremi e o padre me humilhou. Isso é trauma. Pecado não é sobre trauma. Tem o conjunto de regras da igreja católica, do islamismo, do budismo. E aí, baseado naquelas regras, eu não posso fazer certas coisas. E aí eu não faço. Isso é regra. Isso não é trauma. Trauma é um evento ligado a uma emoção não elaborada. E isso me trava. Você imagina as áreas da nossa vida como capilares sanguíneos. Imagina o nosso corpo aqui, ele é cheio de capilar. Então tem um capilar que irriga meu pé, tem um que irriga meu dedo, tem um que irriga meu coração, capilares, veias e artérias. Aonde entope um capilar, perdeu irrigação aqui. Se eu não resolvo isso, esse dedo morre. Trauma é esse capilar entupido. Então, se você tem trauma em relação ao seu corpo, você vive uma vida aquém do que você poderia em relação ao seu próprio corpo. Se você tem um trauma em relação à sua sexualidade ou às suas questões sexuais, você vive uma sexualidade aquém por causa daquele trauma. Que é isso, assim... A religião permite que você conheça o seu próprio corpo? Depende, hein? Até que ponto? Depende até que ponto. Porque há um cisma entre corpo e espírito, né? Na maioria das religiões. É como se aquilo que é nobre é aquilo que é do espírito. E aquilo que é menos nobre ou carnal é aquilo que está ligado à minha imanência. Então tem a imanência e a transcendência. Então a religião, e aí o Platão entra muito nessa perspectiva de mundo ideal e mundo real. Quando Platão separa os dois mundos e a religião vem e faz a mesma coisa e cola muito nessa teoria platônica, fica parecendo que coisas relacionadas ao corpo não são muito espirituais. Tem uma música que diz: tudo que eu faço é
irreal, não sei o que lá, engorda. É bem nessa linha aí. Parece que coisas ligadas... Eu já vi. Agora, você tá falando de trauma. Uma vez eu atendi, e eu posso falar aqui, porque eu não vou revelar, claro, nem a situação e nem o nome da pessoa em si. Eu atendi uma moça que ela havia sido estuprada. Ela não conseguia lavar a própria vagina. Ela não conseguia ter contato com o órgão genital dela. Tal o nível de trauma que ela estava por aquilo que ela tinha passado. E ela foi para a terapia com esta demanda. Doutora, eu não consigo tocar o meu corpo. Quem tem que me dar banho são minha mãe, meus irmãos. Eu não consigo mais tocar o meu corpo, em especial a minha vagina. Isso é trauma. Isso é uma emoção. E aí você percebe que aí a vida dela fica parada neste aspecto? Sim, nesse caso é gravíssimo. Por isso que o trauma, ele é sempre nessa perspectiva. Mas será que a religião, essa questão do pecado, ela não vai gerando em você mini traumas religiosos, assim? Eu até entendo, mas são regras, mas regras, trava, né? regras que se você infringir elas, aquilo lá vai te fazer um mal. Tu vai se sentir uma péssima pessoa, porque você infringiu uma regra religiosa. Mas eu e acho aquilo ali pode gerar um trauma em você. Depende de como é conduzido. Depende de como é conduzido. Nos 10 mandamentos, não roubarás. Eu roubei, eu fico traumatizado? Depende da forma como isso vai ser conduzido. Se eu fui exposto, humilhado, pode gerar um trauma. Se eu fui corrigido, se eu tive que reparar o meu erro, se eu fui acolhido e alguém falou pra mim que aquilo era errado e talvez eu não tivesse consciência, talvez não gerou trauma. Quando eu era pequena, eu peguei uma borracha na escola. Cheguei lá na minha casa com uma borracha de coleguinha. Minha mãe fez eu chegar na sala no outro dia, devolver a borracha, falar na frente de todo mundo. Eu roubo, eu pego a coisa dos outros na frente da sala. Isso gerou Mas trauma. porque era pecado ou porque era errado? Porque era errado. Mas sobre o erro e sobre o pecado. Roubar é um dos mandamentos também. Tá dentro dos 10 mandamentos. Nesse caso, sim. É a forma com que é conduzida que vai gerar o trauma ou não. Não necessariamente o fato de ser pecado vira trauma. Você acredita em pecado? Eu acredito em pecado. Eu acredito que existem coisas que infringem leis, né? Regras determinadas. Por um compêndio específico. Agora, vai gerar um assunto isso aqui, né? O que é pecado para uma religião específica não é para outra. Uhum. Então, qual que é a regra? Qual que é o fiel da balança? Eu acho que a hora que tu fala pecado, você tá levando pra religiosidade, né? Cristã? Depende da religião. Pode ser islâmica, pode ser budista, mas a hora que tu fala... Mas, a hora por exemplo, que tu fala, tu tá levando pra religiosidade. Agora, mas em algumas religiões específicas, ter várias mulheres não é adultério. No cristianismo Exato. Aí aqui é pecado, aqui não é pecado. Então, qual é o critério de pecado? O pecado não é quando você, sabendo que você está cometendo erro, você o pratica da mesma forma? Mas isso o não que seria é o um erro? pecado independente de religião? Mas o que é um erro? Porque no cristianismo o seu conceito está certo, mas vamos construir a tese. Sim. Pecado é quando eu sei que algo está errado e ainda assim eu cometo. Beleza? Mas então vamos pensar no adultério como um pecado. No cristianismo ele é pecado, mas em outras religiões ele é, entre aspas, numa outra perspectiva, aceito. Qual que é o critério para saber o que é pecado, então, o que é errado? Nesse ponto... Olha mas aqui, lembra, só para incluir aqui, Robertinho, lembra também que no islamismo, né, na verdade não é que o adultério é aceito. A pessoa ela pode ter até 4 esposas, desde que a primeira concorde. E não é nem que é aceito, vamos corrigir. Então tem que um o conceito contrato, de adultério é outro conceito. Vamos colocar assim que fica mais inteligente e mais honesto. O conceito de adultério é outro contrato. No nosso caso, adultério é ter mais de uma mulher. No caso deles, não necessariamente. Até porque teve um combinado ali e a pessoa aceitou. Ó, eu aceito uma terceira na nossa relação. Mas você percebe que o problema filosófico... No cristianismo isso seria pecado. Então, porque o problema filosófico do pecado é o que é o erro? Porque pecado é quando eu faço alguma coisa errada com consentimento e consciência. Mas o que é errado? Não matarás. Se eu sair ali na rua agora e matar alguém, tá errado. Mas numa guerra, não está errado. Mas em legítima defesa, não está errado.
Qual Então, que é o conceito objetivo? É isso. O que que é o pecado? Vou tentar traduzir na parte do adultério. Se você acredita que, por exemplo, você e o Jorge, vocês têm um pacto onde de fidelidade somente vocês dois sem a participação de outra pessoa. Se você comete um ato com qualquer outra pessoa, você pecou. E o pecado, para mim, ele vai além do pecado espiritual. Porque você peca com você mesmo. Boa. Você não conseguiu cumprir o seu acordo. Se você tem um acordo que onde pode ser feito isso, e você faz, não é pecado. Você não traiu a você mesmo. O pecado seria uma forma de quando você trai a você mesmo, o seu mas próprio aí, segundo valor. as religiões, não é esse que é o conceito de pecado, não. Não, aí nas Várias religiões têm não, o decálogo. Isso, nas religiões você tem isso Você traiu. em forma de lei, Não, em forma de lei. na minha relação ela é aberta. A gente permite isso. Não, mas no decálogo não tá Isso. falando isso, Beleza. não. Mas aí quando você aceita Deitou a com outra religião... pessoa, tá Não, deitada, é mas pecado. quando você aceita Pecado. a religião, se você aceitar, eu acho que você tem que estar disposto a seguir Eu também o que está acho. imposto ali. Eu também Você não acho. é obrigado. Boa. Ah, eu sou católico. Boa. Não, eu não quero ser. Beleza. Concordo plenamente. Então você pode fazer. Volto a te falar assim, Concordo ó, plenamente. você aceitou esse contrato. Se você ferir, você não tá pecando só com Deus. Concordo Você plenamente. peca com a sua própria essência. Vamos pensar, com o seu próprio espiritual. Por isso que religião é complexo. Porque eu não consigo pensar em você abraçar o que te interessa e deixar de lado o que não te interessa. Ou você come o peixe inteiro, ou você não come o peixe. Não dá pra tirar a cabeça, o rabo, os espinhos. Não. Se você é católico, você siga integralmente tudo que é prescrito. Tudo. Mas é tudo. Inclusive que não ir na missa nos domingos e dias santos, você vai pro inferno. É pecado mortal. Inclusive, Por isso fazer a barba, que é pecado fazer a barba também. Da onde você tirou Não, isso? para de graça. Tá lá Para de no graça. Antigo Velho Testamento. Não, Não. antigo não. Tá lá no Velho Testamento lá, que é pecado Foi fazer a antes da barba. Isso foi antes da Rodrigão Vacaia. Foi antes da Gillette chegar e ensinar uma nova regra. Na religião judaica são mais de 600 mandamentos ali. E por isso que vários religião é pecados. complexo. Então, assim, eu não sou contra religião nenhuma, muito pelo contrário, eu admiro todas, a grande maioria, já estudei a grande maioria, acho bonito, mas a minha crítica são com as pessoas hipócritas. Se você abraça um negócio, você abraça 100%. Aí você não abraça parcial, não. Você não abraça 30, 80, Pareto, não. Você abraça tudo. Você é católico, você siga o decálogo tudo, você siga a Bíblia de capa a capa, você faz tudo que tá falando, o magistério, a igreja, o papa, tudo. Tudo, tudo, tudo. Aí você não relativiza. Ah, não, mas na minha relação eu e minha esposa decidimos que é aberto. Não, senhor. Você segue uma religião e a sua religião diz que adultério é pecado. Então, se comporte. Não dá pra relativizar. Ou senão, não siga e não bata no peito e fala que é. Seja o que você quiser ser. Esses dias eu tava pensando assim, nas regras dos pecados, pelo pouco que eu vi, assim, eu acredito que os pecados capitais são os mais justos, assim, sabe? Tipo, se a gente vai falar que é pecado, os capitais ali são... É difícil você Fugir discordar de alguma coisa Boa. ali, entendeu? Inveja, ira, luxúria, avareza, né? Soberba, gula, preguiça. Boa. Não, né? velho, preguiça eu acho sacanagem. Boa. Não, mas você entende assim? Boa. E tipo, Verdade. a sociedade, ela. Porque, mano, é isso também, né? Falta uma parada da interpretação, porque a hora que você fala gula, a pessoa acha que é comer demais. Mas não é só comer demais, né? Tudo que você tá consumindo demais, ele tá na gula. Exato. Né? Às vezes você tá consumindo um conteúdo demais, ele tá na gula ali, né? Às vezes você virou um consumista, você só quer comprar, mano, Toda hora você olha, tá chegando um pacotinho da Shopee. Tá Toda na- hora Shopee. tá na gula, Tá tá na- Tem tudo gula de isso aí. sexo. O quê? Tem gula de sexo. Tem gente Mas que aí consome mas aí já compulsivamente cai no sexo. dia comer demais, não? Já cai. Gula. Então. Gula. Então, os pecados capitais é um ponto bem interessante Muito, mesmo, foi né? muito boa a tirada Porque do Rodrigão. Realmente eles não são subjetivos, eles quase não dá pra você negociar. Mas me parece que quase todos eles vêm da parte, é como se fosse psicológico isso mesmo. São motivados
pelo instinto, é a parte da psicanálise. É porque tem a ver com valores, né, os pecados capitais. Por isso que eu gosto muito mais de pensar em valores do que pensar em regras definidas por X ou Y. Quando você vai para a escala de valores, que a filosofia vai chamar de axiologia, aí você tem um terreno menos subjetivo, mais objetivo. Você foi muito feliz na sua colocação. Quando eu trabalho valores, aí sim eu trabalho um terreno bem mais objetivo, porque aí não tem discussão. Ira é ira, em qualquer lugar, em qualquer religião. Inveja é inveja, em qualquer lugar, em qualquer religião. É inegociável, são algumas questões inegociáveis. Então, realmente, por essa linha, é mais inteligente pensar por essa perspectiva mesmo. E a gente começa o podcast falando no problema hoje do século, né? A humanidade, ela vem passando por problemas de saúde mental, né? Tipo, a forma que a sociedade se organiza, tá todo mundo doente. Já é a maior causa de afastamento, segundo a OMS, mais do que câncer, mais que problemas cardíacos, mais que problema de pressão. E eu vejo muito essa doença ligado a esses pecados capitais, sabe? Tipo, o consumismo. Se tu pegar a luxúria, o cara tá viciado em pornografia. Aí tu vai ver, tem o OnlyFans te oferecendo pornografia, tem o Xvideos te oferecendo. Então, assim, tá o tempo inteiro, velho. O tempo inteiro. A luxúria, e assim, no termo mais chucro dela, é uma ostentação mesmo. E na rede social é o que você mais vê. O tempo todo. A galera fica louca de ver a vida do influencer, do youtuber ali. Eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. Dos 7 pecados capitais nessa perspectiva de saúde mental. Muito interessante essa leitura sua. Realmente passa por aí mesmo. No livro A Divina Comédia, do Dante Alighieri, tem uma parte que ele vai falar só sobre os 7 pecados capitais. As pessoas estão numa montanha e elas são divididas por andar. Cada andar está um pecado específico. Então, no terceiro andar, ou na terceira camada da montanha, estão só os invejosos. Então, em cada lugar está um. E no andar da inveja é muito interessante, porque cada um recebe o castigo de acordo com o pecado. No andar da inveja, todas as pessoas têm os olhos furados, perfurados. Por quê? Porque a inveja entra pelo olho. Sim. Tanto que os antídotos para inveja é olho grego, fulano tá com o olho gordo em cima de você. Verdade. Eu acho que a na inveja é relacionada gula, ao tá olhar. todo mundo com a boca tampada também, né? Eu já vi essa parada do inferno de Dante ali, né? É muito interessante essa metáfora. E aí tu pega tudo isso, tá relacionado hoje com a sociedade, né? Você pega a gula, que tá relacionado com o consumismo, né? As pessoas hoje, elas consomem tanto porque elas precisam do que elas estão consumindo, ou na verdade elas estão tentando preencher um vazio que tá dentro delas? Toda compulsão é baseada na ideia de que existe um vazio a ser preenchido. Todas as compulsões. Compra, comida, sexo, tela, é sempre baseado no vazio. Todo excesso esconde uma falta, né? Quando eu faço algo compulsivamente, busco algo compulsivamente, eu estou fechando ou tentando tapar um buraco dentro de mim. Tava falando isso com o Euler vindo para cá. Vou para um lugar que não tem 0 de internet. Você já parou para pensar você 3 dias numa chácara com 0 de internet? Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente. Gente que diz te amar, mas te puxa de volta pro mesmo lugar de merda de sempre. E isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam para baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço, seja o balde onde você vive. Não seja um caranguejo é o que vai fazer você enxergar isso. Clica agora no link na descrição ou no comentário fixado antes que esse ambiente destrua o resto da sua vida.